Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Francisco e Santa Clara, rogai por nós. A palavra de Deus então se encontra hoje para nós em Lucas capítulo 5, versículos de 1 a 6, que vai falar sobre a pesca milagrosa. A primeira, são duas. Uma no capítulo número 5, a gente pode encontrar aqui em Lucas. Depois, lá no final do Evangelho de São João, capítulo 21, aí a segunda pesca milagrosa. É quando também Jesus vai aparecer para aqueles apóstolos, os discípulos, pela terceira vez. Mas a primeira pesca milagrosa ela é muito importante, porque ela marca também o dia do chamamento de Pedro. Pedro, que foi conduzido pelo seu irmão André, e vai conhecer Jesus. É tão bonito quando a gente fala assim, o dia que eu conheci Jesus, o dia que eu me encontrei, que eu tive meu encontro pessoal com Jesus Cristo, o dia da minha conversão. Cada um usa um termo. Pedro também teve o dia dele, né? E esse dia foi essa passagem bíblica aqui. Pescador, a maior parte do grupo dos 12 eram feitas de pescadores. Tinha outras profissões também, como zelote, né, que no caso era um político na época. Tinha o cobrador de impostos, que trabalhava como se fosse alguém que trabalhava na Receita Federal nos dias de hoje. Tínhamos até um ladrão, né, no meio do grupo. Então era um grupo muito diversificado. E ali estava Pedro. Pedro que viria a ser então o chefe. Naquela noite, eles tinham tentado pescar. Eles precisavam pescar. Eles precisavam pescar para poder sobreviver, para poder pagar o imposto, do qual inclusive o Levi, depois sendo chamado de Mateus, era o cobrador dos impostos, que viria também fazer parte do grupo. Então veja que um grupo está sendo formado, Jesus está começando a chamar muitos deles, alguns já tinham ficado bem próximo, até por indicação do profeta, o último dos profetas, o João Batista, o primo de Jesus. Então o grupo estava sendo formado ali, e aquele grupo de pescadores precisavam pescar, era necessário pescar, era a sobrevivência deles, pescar, vender o peixe, pagar o imposto. Pessoas de toda aquela região vinham em busca desse peixe, ou salgado, ou defumado, para poder levar para casa. Então era todo um contexto bonito ali na cidade de Cafarnaum, a cidade onde Jesus decide viver de maneira estratégica. Existiam vários centros que Jesus poderia ter vivido aqueles 3 anos e meio da sua vida pública. Poderia ter sido em Jerusalém, capital religiosa, poderia ter sido em Cesareia Marítima, que era onde morava o governador romano, no caso, naquela época, Pôncio Pilatos. Poderia ser na capital, digamos assim, a capital pagã, que era Cesareia de Filipe, extremo norte do país, já com a fronteira com a Líbia, com a Síria, com o Líbano, tá? Com o Líbano, com a Síria. Mas Jesus escolheu ali em Cafarnaum, lugar onde ele, no seu coração, já tinha escolhido muitos. E essa passagem tem uma frase, que é a frase que pode ficar sendo a frase para o nosso dia de hoje. Nós vamos descobri-la dentro desses 6 versículos, que diz assim: estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo 2 barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes, subiu a uma das barcas, que era de Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e sentado, ensinava da barca ao povo. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo
e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos. Mas, por causa da tua palavra, lançarei a rede. Feito isso, apanharam peixes em tanta quantidade que a rede se lhes rompia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, essa palavra ela é cheia de detalhes. Cheia de detalhes. Primeiro que aqueles homens tinham trabalhado a noite toda. Volto a dizer, eles não pescavam por esporte, como muitas pessoas hoje pescam por esporte, até para levar 2, 3 peixes para casa, para comer aquilo que pescou. Mas hoje é muito mais um lazer, com exceção, é claro, daqueles que têm isso ainda como emprego, né? Os peixes que nós comemos, comprados nas peixarias, nos mercados, esses sim, são pescados por profissionais, trabalhadores da pesca. Mas muitos de nós temos a pesca esportiva, temos o lazer, estou nervoso, vou pescar. Então, para nós que não vivemos da pesca, para nós é um lazer. Para aqueles homens, era uma necessidade. Eles tinham que pescar. Se não pescasse, eles não vendiam. Se não vendiam, eles não comiam. E se pescasse e vendesse, tinham que pagar o imposto. E ali estava Mateus, de olho. Quantos eles pescavam, quantos quilos, quantas unidades, enfim. O fato é que naquela noite eles não pescaram absolutamente nada. Ao voltarem, e a gente pode usar a nossa imaginação, eles estavam desanimados e decidiram fazer uma coisa: consertar as redes. Eu já dou uma paradinha aí, porque muitos de nós não estamos pescando, simplesmente porque nossas redes estão com avarias, estão estragadas, estão com furos. Jogamos as redes, os peixes passam pelos furos, nossa ferramenta de trabalho não está boa. Muitas vezes queremos pescar um filho, pescar um amigo, pescar o povo, jogamos a rede, mas os peixes se escapam. É necessário parar, é necessário consertar as redes, é necessário sentar com a esposa, ter um diálogo, é necessário fazer uma revisão de vida, é necessário voltar a rezar, é necessário voltar a ter uma vida sacramental um pouquinho mais apurada, confissão em dia, Eucaristia uma vez por semana, ou mais dias, se possível, um terço, uma novena, um grupo de oração, uma adoração. É necessário, essas coisas elas consertam as possíveis redes que vamos lançar sobre as pessoas. O fato é que aqueles homens estavam ali. O momento era de consertar as redes. E enquanto eles consertavam as redes, aparece Jesus. Veja, Jesus aparece dentro de um contexto muito importante. Eles saíram, tentaram pescar, não pescaram nada, estavam desanimados, estavam consertando as redes quando Jesus aparece novamente. Aparece para pregar a palavra para aquelas pessoas que já estavam amontoando, já queriam ouvi-lo. Tinha despertado nelas um interesse muito grande pela palavra que Jesus trazia, a palavra de um Deus da esperança, de um Deus dos profetas, das profecias, o Messias tão esperado. Eles estavam começando a reconhecer naquele homem o Messias. E ele pede a barca emprestada. Eram 2. Afasta um pouquinho para eu poder falar com esse povo. Pedro ali, falei, tudo bem. Afasta um pouquinho a barca. E Pedro, consertando as redes, não tem como, enquanto conserta a rede, ele também escuta a palavra. Enquanto ele conserta a sua rede, ele escuta Jesus. Ele ouve com atenção. E aqui cabe uma diferenciação entre escutar e ouvir. No dicionário da língua portuguesa, ouvir significa aprender. Escutar significa obedecer. Há uma grande diferença entre simplesmente ouvir e
simplesmente escutar. As duas se complementam. Primeiro eu ouço, depois eu escuto. Acho que você se lembra da sua mãe dizendo assim: ouve o que eu falo, leva o guarda-chuva, olha o tempo, vai virar. E você não leva o guarda-chuva. Quando você volta, todo molhado, a sua mãe diz assim para você: também você não me escuta? Você tinha que ouvir para aprender e você tinha que obedecer, ou seja, escutar. Ali ele estava ouvindo, mas de tanto ouvir, ele estava prestes a obedecer, a escutar. E depois que ele ouve a palavra de Deus, ele fica tão encantado com aquele novo pregador aparecendo ali nas margens do mar de Genezaré, ou seja, do mar da Galileia. Ele ouve, ele fica tão impactado com a palavra. E Jesus tem agora uma palavra específica para Pedro. Ele diz para Pedro: vamos mais profundo, entre um pouquinho mais na água e jogue a rede mais uma vez. Olha a resposta de Pedro: mestre. Ele reconhece Jesus como mestre da palavra. Da palavra. Mestre, eu já tentei. Eu tentei a noite toda. Não conseguimos nada. Mas, por causa da tua palavra, olha só, por causa da palavra que eu ouvi, por causa da palavra que me impactou, por causa dessa palavra que já começou a mudar a minha vida, por causa da tua palavra, eu vou jogar as redes de novo. Ele ouviu e escutou. Ele aprendeu e obedeceu. Por causa da tua palavra, eu vou jogar as redes mais uma vez. E quando ele joga a rede, depois de uma noite de fracasso, a rede começa a pesar, a ponto da barca quase afundar. Ele teve que pedir auxílio para as barcas que estavam ao lado para ajudá-lo a puxar aquela quantidade de peixe. E acontece a primeira pesca milagrosa. O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com você? Nossas redes hoje, nós lançamos sobre as pessoas que nós mais amamos. E nós não temos conseguido grandes resultados. As pessoas que nós mais amamos, ou as coisas que nós mais amamos, não apenas as pessoas, mas também as coisas. E existem coisas que nós amamos também. Nós amamos nossa profissão, nós amamos o lugar onde nós moramos, nós amamos o trabalho que nós temos, nós amamos coisas também. E é justo amar essas coisas que foram construídas, edificadas com o suor do nosso trabalho. E amamos as pessoas que fazem parte desse contexto. Mas nós conseguimos pouco resultado. E às vezes desanimamos. Mas quando bater o desânimo, faz o seguinte: faz o que Pedro fez. Conserta as redes. Talvez eu e você estejamos voltando às nossas pescarias, mas com as redes ainda furadas. Interessante que quando nós nos concentramos em consertar o que está ruim, em arrumar o que está desarrumado, em limpar o que está sujo, quando nós nos ocupamos em organizar o que está desorganizado em nossa vida, nós ficamos atentos, nós nos concentramos. Digam as mulheres. A Val está aqui do meu lado, ela sabe, a mulher tem um poder de concentração muito forte. Quando ela se dedica a alguma coisa, ela põe foco naquilo, ao mesmo tempo que ela está fazendo, ou seja, um almoço, ou uma costura, ou simplesmente limpando a casa, que é um trabalho do dia a dia, ela não apenas está fazendo aquela função, mas ela está pensando, ela está refletindo. A intuição dela está a mil. Ela está chegando a discernimentos profundos enquanto ela faz aquele conserto, enquanto ela tem aquela atividade. Quando nós paramos para consertar as redes, existe um processo de entendimento dentro de nós. Existe um processo de discernimento dentro de nós. É um silêncio fecundo. Essas redes vão sendo consertadas. E quando a rede está consertada, e nós ouvimos aquela palavra interior, porque a palavra de Deus, ainda mais você que acompanha a Canção Nova, a palavra de Deus foi semeada sobre você de várias formas.
através das canções que aqui são cantadas, através dos programas que aqui são apresentados, através, é claro, das pregações que muitos pregadores passam por aqui, de maneira especial o fundador, que hoje está na eternidade, mas quantas pregações do Padre Jonas você já escutou? Quantas homilias do Padre José Augusto você já ouviu? Quantas vezes você escutou um testemunho, inclusive de hoje, lido aqui pela Valdênia? Essa palavra, ela já chegou até você. E a maior parte das vezes chegou até você e você estava almoçando, estava fazendo almoço, estava limpando a sua casa, estava no meio de uma conversa séria com seu esposo. E a palavra de Deus chegou até você. A Barca é o sistema Canção Nova de comunicação. Jesus são esses vários pregadores que passam por aqui. A palavra chegou até você, e enquanto você vivia a sua vida escutando rádio, navegando na internet aqui da Canção Nova, vendo o Sorrindo para a Vida, escutando uma pregação no acampamento, vendo um programa do professor Felipe Aquino, um Pergunta e Responderemos, uma Escola da Fé, o que aconteceu? Você consertou as redes. E uma vez com a rede consertada e de posse da palavra, Jesus te dá hoje, mais uma vez, essa ordem: lançai as redes. Estou falando com você que nesse momento, tirou esse momento do dia pela manhã, e talvez você esteja passando por um momento difícil da tua vida, difícil mesmo. Os problemas, eles só aumentam ao longo da vida, viu, gente? Faz 40 anos que eu estou na caminhada. Eu me converti em 1983. E os meus problemas só cresceram desde então. A vida é assim. Quando eu me converti, eu não tinha filhos, eu não era casado, eu era um jovem. Meus problemas eram proporcionais à minha vida de 18 anos. Depois eu me casei aos 23, com 25 eu fui pai, com 27 me tornei missionário, com 30 já tinha 3 filhos, e assim foi. Os filhos eram adolescentes, depois se tornaram jovens, hoje são adultos, depois eu me tornei sogro, depois eu me tornei avô, e os problemas só foram crescendo. Os problemas são proporcionais ao nosso amadurecimento da fé. Se eu tivesse os problemas de hoje, com a idade de 18, eu não suportaria. E se eu tivesse hoje, com meus 59 anos, com os mesmos problemas de 18 anos, é porque eu não tinha amadurecido. Eu tinha parado no tempo. Então, hoje, com os problemas que eu tenho, com os problemas que você tem, estamos mais uma vez consertando nossas redes e ouvindo a palavra de Deus e prestes a receber mais uma vez essa ordem: lançai as redes. E você diz: Dunga, Valdênia, Elias, Cassiano, eu estou tentando a noite inteira. Você não tem noção do que eu estou passando aqui em casa. Você não imagina o que eu estou vivendo na minha vida. Mas, por causa da tua palavra, por causa da palavra que a Canção Nova me dá todos os dias, porque eu não canso de ver vocês, porque eu ligo todo dia e vocês estão aí, e eu sei também que vocês têm problemas, mas por causa da palavra de vocês, que na verdade é a palavra de Deus, eu vou lançar as redes. E hoje é um dia de lançar as redes. Hoje é um dia de você conversar de novo com teu filho. Hoje é o dia de você conversar de novo com teu cônjuge, com a tua filha. Hoje é um dia de você tentar mais uma vez a solução daquele problema que se tornou crônico, porque ele é longo, ele vai passar. Virão outros. Assim como outros já se foram, esse também vai. Mas hoje é dia, mais uma vez, de lançar a rede. Mas por causa da tua palavra, eu lançarei as redes. E diz a palavra de Deus que eram tantos peixes, que eles pediram ajuda. E hoje você tem como pedir ajuda para pessoas que navegam, que orbitam ao seu redor, que fazem parte
do rol de pessoas que você tem como relacionamento. E você pode pedir ajuda para as pessoas que entendem o seu problema, que entendem a sua luta, que lançam inclusive as redes junto com você. Peça ajuda, mas agora você vai pedir ajuda porque você vai recolher tanta graça que você precisa até de ajuda para conseguir as graças, como foram esses dois testemunhos, um que parou de fumar, que é a coisa mais difícil do mundo, e a outra, que a filha que se mutilava, hoje não perde missa. Você quer graça mais que isso? Tem hora que você pede ajuda para as pessoas porque você está com um problema. Tem hora que você pede ajuda para as pessoas porque é tanta graça que você não consegue suportar sozinha. Você precisa de mais gente para repartir a graça. E esse dia chegou. Esse dia é hoje. E por que eu digo que esse dia é hoje? Porque o dia de ontem não existe mais. Aprendemos isso nessa pedagogia maravilhosa que é o PHN. O dia de ontem não existe mais. O dia de amanhã não está pronto ainda. Eu e você só temos um dia. E esse dia se chama hoje. Hoje é dia de repartir a graça que Deus está derramando na tua vida. Eu quero somente lembrar você de uma outra passagem vivida com os apóstolos, com Jesus, que está lá no Evangelho de São João, no capítulo número 6, especificamente no versículo 68. Esse capítulo número 6 é conhecido como o discurso do pão da vida. A palavra que Jesus lançou naquele dia foi tão dura, porque ele falava que quem não comesse a carne dele, quem não bebesse o sangue dele, não teria parte com ele. Essa palavra era tão dura, mas era a palavra. Que muitos disseram assim, isso que o senhor está dizendo é muito duro. Quem é que pode suportar uma palavra dessa? Aí Pedro, o mesmo que tinha dito aqui, por causa da tua palavra, eu lançarei as redes. O mesmo Pedro vai dizer o seguinte, a quem iremos, Senhor? Só tu tem palavra de vida eterna. Olha que lindo, gente. A palavra do Deus hoje para nós é essa. E ela tem o poder de gerar em nós a vida eterna. E vida eterna para nós que vivemos o para sempre hoje, porque nós entendemos o para sempre, o tempo que nós vivemos aqui na terra. Quando a gente morre, vivemos a eternidade. Então, você diz para sua esposa, para seus filhos, te amarei para sempre. Esse para sempre é o tempo que a gente vive aqui. Quando terminar esse tempo, viveremos um outro tempo. Aí será a eternidade. Então aqui, essa eternidade, esse gostinho de céu, é exatamente essa vida em abundância, essa vida em plenitude. Só tu tem palavra que gera em mim uma vida plena, uma vida em abundância, uma vida eterna. Porque quando nós enfrentamos os nossos problemas, não adianta, nós temos que ter a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela coloca norte, ela divide, ela separa, ela discerne. Me faz lembrar em Hebreus, olha só, essa eu até separei para nós aqui, Hebreus 4:12. Agora já é Paulo. Paulo já está falando com aquelas pessoas. Quem eram os hebreus? Os hebreus eram os primeiros judeus a serem convertidos ao cristianismo. Imagina um povo que vinha sacrificando ovelhas no templo. Um povo que respeitava 613 mandamentos. Risca. Um povo que tinha um sinédrio de 70 homens mais um sacerdote, que tinha entre eles zelotas, que tinham fariseus, saduceus, doutores da lei, anciãos, que tinham sacerdote, que eram dirigidos espiritualmente por esse povo, que eram rígidos a ponto de não poder fazer o bem dia de sábado. Esse povo agora estava se transformando num outro povo, no cristão, onde Jesus salientava que de todos os mandamentos, 2 faziam a síntese: ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como se fosse você mesmo. Esse povo estava aprendendo e Paulo vai dizer para eles o seguinte, que a palavra de Deus, e agora eu leio para você, porque a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes e atinge
até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne o pensamento da intenção do coração. E nenhuma criatura lhe é invisível, tudo é nu e descoberto aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. A palavra de Deus, a mesma palavra que Pedro disse, por causa da tua palavra eu lançarei as redes. A mesma palavra, a palavra de Deus, que o próprio Pedro vai dizer de novo, a quem iremos? Só tu tem palavra de vida eterna. Agora Paulo vai dizer que a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, e ela é mais penetrante que uma faca de 2 gumes, até a divisão da alma e do corpo, dos sentimentos e das intenções. Meus irmãos, a palavra de Deus para nós hoje, eu fiquei muito feliz quando a Luciana me ligou, falou: Dunga, você pode vir no Sorrindo para a Vida? Eu falei: claro que eu posso. Estou com saudade de vocês aí. Você pode vir? Posso. E quando você é convidado, você começa a fazer a seguinte pergunta para Deus: Senhor, o que pregar? Porque todas essas palavras já estão dentro de nós. Você sabe que aqui na Canção Nova, os membros da comunidade, aqueles que orbitam ao redor da comunidade, seja qualquer núcleo, o maior, Cachoeira Paulista, ou todos os que estão espalhados no Brasil e no mundo, eles estudam a palavra. A Bíblia foi escrita para você. A Bíblia no meu dia a dia. Essa palavra, ela vai impregnando, ela vai impregnando, ela vai se tornando vida. Então, se você me chamar para pregar na sua cidade agora, o Padre Jonas sempre dizia, nós devemos ser aquele soldado que dorme dentro da barraca de coturno, mochila, fuzil do lado, está preparado. Ele não vai, se tocar a trombeta para entrar na guerra, ele não vai tomar um banho, passar creme, pentear o cabelo, trocar de roupa, não. Ele já levanta para guerrear. O membro da comunidade Canção Nova, ou aquela pessoa que está ligado à Canção Nova, ela está preparada porque a palavra está impregnada nela. Porque ela lê a palavra, ela estuda a palavra todos os dias. É por isso que você vê os pregadores aqui, o Márcio Mendes, o Padre Bruno, o Padre Adriano Zandoná, e todos que passam por aqui. A palavra de Deus está impregnada neles. Se você convidá-los para pregar, dá para eles apenas 5 minutinhos, para eles fazerem uma pequena oração, e escolherem, discernirem qual palavra eles vão tirar de dentro da alma para pregar para vocês. Foi assim que o Padre Jonas nos ensinou a ser. Porque a palavra de Deus, ela é viva. Ela está viva dentro de nós. Ela é eficaz dentro de nós. Porque ela não nos deixa dúvida. Só temos que ir até Jesus, porque é Ele que gera em nós a vida eterna. E quando a gente desanima, a gente diz para nós mesmos: mas por causa da tua palavra, eu lançarei a rede mais uma vez. Essa rede, mais uma vez estamos lançando, não apenas sobre você, mas enquanto eu prego para vocês, dentro de mim, dentro do Dunga, já está havendo um discernimento de onde eu lançarei a rede mais uma vez, sobre quem eu lançarei a rede mais uma vez, sobre qual situação eu lançarei a rede mais uma vez. Porque o que a gente não pode deixar de fazer, todo dia, é consertar as redes. Sim, conserta as redes. Existe prazer nisso também. Existe prazer em Pedro, André e todos aqueles que estavam com eles, né? O Pedro, André, o Tiago, o João e tantos outros que tinham a mesma profissão de pescador. Eles estavam ali consertando as redes. Vamos imaginar, eu e o Cassiano, o Elias, que somos músicos, né? De repente, num dia sem show, sem programa, mas de repente a gente tira um tempinho para a gente limpar os cabos dos microfones. E aquele monte de cabo na nossa frente. E a gente com uma estopa na mão, com um produtozinho, fala: hoje nós vamos limpar cabo e enrolar cabo. E a gente ali, limpando os cabos, enrolando os cabos,
deixando tudo bonitinho. Você pode imaginar a resenha, a conversa, as risadas entre eu, o Elias e o Cassiano? Você pode imaginar que prazeroso isso pode se tornar para nós? É quase que uma oração. É partilha de vida. É o Elias falando do casamento dele, é o Cassiano falando dos filhos dele, da cirurgia que a sua esposa fez recentemente, que eu acompanhei, rezei por ela. Eu falando dos meus dramas, minhas alegrias, das coisas engraçadas que nós já vivemos, inclusive juntos, enquanto enrolamos os cabos, limpamos os cabos. É isso. Quando consertamos as redes, você e sua esposa, você e seus filhos, você e seu sócio, você e seu funcionário, você e seu chefe, você. Enquanto consertamos as redes, que é também uma atitude prazerosa, existe um alto nível de concentração, de lembrança, de recordação da palavra de Deus. E aí, a gente sai daquele momento de novo para lançar as redes. Eu fico imaginando aqui o que você, que está acompanhando aqui o Sorrindo para a Vida, sobre quem ou sobre o que você lançará as redes logo após o programa. Enquanto durar o programa, calma. Vem o momento da oração, vem o fechamento do programa, os últimos recadinhos da Valdênia, né? Mas a hora que terminar o Sorrindo para a Vida, sua rede vai ser lançada sobre quem? Sua rede vai ser lançada sobre o quê? Porque por causa da tua palavra, eu lançarei as redes. Meus irmãos, essa é a nossa vida. E por favor, não se iluda. Os problemas sempre existirão. E eles serão maiores a cada ano. Eles serão mais complexos. Mais pessoas dependerão de nós. Nossas decisões impactarão a vida de mais pessoas. Nós precisaremos de mais. Não estou dizendo de mais dinheiro, mas nós precisaremos de mais discernimento, mais decisões, mais visão de contexto, para administrarmos aquilo que ao longo da vida nós fomos gerando, filhos, netos, emprego, casa, material. Nós vamos precisar de mais. E esse mais é quando nós jogarmos a nossa rede. Essa graça que você precisa, mais. Esse acreditar, mais. Esse esperar, mais. Quando vier, preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Sabe essas pessoas que convivem com você? Que fazem parte do seu hall de amizades? No ambiente onde você vive, existem as pessoas que você convive e existem as pessoas que são íntimas. Volto a dizer, no ambiente que você vive, existem as pessoas que você convive e existem as pessoas íntimas. As pessoas mais próximas. Sabe essas pessoas? Você vai ter que chamá-las para te ajudar a puxar a rede. De tanta graça, de tanta bênção. Porque você foi precisando de mais. Não é que você criou a necessidade, é que você viveu. Mais pessoas dependem de você. Mais pessoas precisam de suas decisões. Mais pessoas olham para você e ficam esperando algo de Deus que passa por você. Portanto, o que você pede a Deus hoje é mais do que você pedia no dia da sua conversão. E quando a graça vier, quando você de novo sentir a coragem de lançar as redes, motivado pela palavra de Deus, prepare-se também para chamar os amigos. Cassiano, me ajuda. Elias, me ajuda. Valdênia, socorro. É muita graça na minha vida. Eu preciso de vocês agora para recolher essa rede. E a hora que todos esses peixes estiverem dentro do seu barco, não tenha dúvida, eles vão levar esses peixes também para eles, porque é muito peixe para você. É muita graça para você. Onde abundou o pecado, ali superabundou a graça de Deus. Chora hoje, como aquele povo quando foi exilado na Babilônia, 70 anos escravos. Entre a primeira deportação e a terceira deportação, somam-se 70 anos.
Os que plantam semente entre lágrimas ceifarão com alegria. Ceifar é colher. Talvez você esteja no momento de plantar, chorando. Você quer água mais cheia de nutrientes do que uma lágrima? Ela é até salgada. Enquanto semeamos entre as lágrimas, enquanto consertamos as nossas redes, nós nutrimos em nosso coração a esperança. E essa esperança, quando atingida a sua maturidade, nós recolheremos com alegria. Nós ceifaremos com alegria. Portanto, eu desejo a você um grande dia hoje. Um grande dia de sorrindo, de um sorrindo para a vida constante. Eu sei que fazia tempo que eu não aparecia aqui e para mim está sendo uma alegria muito grande. E sei porque as pessoas que me acompanham também estão felizes desse reencontro. Mas muito mais feliz ainda está um Deus que está percebendo que você entendeu e que você já começou a consertar as suas redes. E você já começou a criar coragem de lançar a rede mais uma vez. Eu encerro apenas lendo esse trecho mais uma vez para você. Deixa cair dentro de você agora, com toda a unção que a palavra traz, com toda a libertação que essa palavra traz para você. Abra a tua Bíblia mais uma vez, leia com atenção e deixa que essas palavras, como diz lá em Hebreus 4:12, viva e eficaz e mais penetrante que uma faca de 2 gumes, deixa que essa palavra agora entre em você, penetre a tua alma e te dê a força que você precisa para o dia de hoje. Estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo 2 barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes, subiu a uma das barcas, que era de Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E sentado, ensinava da barca o povo. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as redes para pescar. Simão respondeu-lhe: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos. Ponto e vírgula. Mas, por causa da tua palavra, lançarei as redes. Feito isto, apanharam peixes em tanta quantidade que a rede se lhes rompiam. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca para que viessem ajudar. Eles vieram e encheram as barcas de modo que quase iam ao fundo. Eu vou parar por aqui. A outra parte é para outra pregação. Prepara. Estou dizendo para você, estou te avisando, se prepare. Se prepare para a quantidade de graça que vai chegar na tua vida. E lembre-se dos amigos que estão do teu lado. Lembre-se, porque você vai precisar da ajuda deles para recolher as bênçãos que Deus vai derramar na tua vida. Amém. Ainda hoje. Amém. Amém.